Olá, agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde você está assistindo ou irá assistir esse vídeo. Então, receba meu abraço, meu salve de boas-vindas a todos. Gostaria de dizer de pedir desculpas porque eu estou com esse fundo aí. Estou usando esse fundo porque eu tenho uma filhinha de 2 anos e 7 meses e a qualquer momento ela pode passar como um raio aqui atrás de mim. E é por conta disso que eu vou usar esse filtro, tá? Mas continua o acesso aí ao contato pelos grupos, tá? Pelo, pelo próprio WhatsApp mesmo, fique à vontade quando quiser entrar em contato comigo, tá? Totalmente à disposição. Pessoal, a quem não me conhece, eu sou o Hugo Henrique Costa do Nascimento, serei professor de vocês durante a disciplina de agroinformática ou informática aplicada às ciências agrárias, né, como queira. Então, vamos trocar experiências nesse tempo, nesse período, sobre essa disciplina que é muito rica e muito útil, que poderá ser muito útil para a tua vida acadêmica e tua vida profissional, né? Até porque ela é uma semente, não pense ela como o fator zero de informática, o tudo, né? Que você vai ver, até porque hoje em dia o nível de velocidade de evolução da informática é muito alta e pode ser que, com certeza, nós não consigamos contemplar tudo que nós precisamos e precisaremos para o curso, né? Então você vai ter que ficar se atualizando paulatinamente, né? Sempre que possível, tá? Eu também estou usando os fones por causa dela, tá? Porque se eu deixar o fone aberto aqui, ela começa a gritar e, enfim, já tive outras experiências e tenho que ficar segurando meu fone mesmo para melhorar o áudio para vocês. Beleza, vamos. Eu acho que vocês já viram que nós temos um grupo do WhatsApp, temos o grupo, a nossa sala da Classroom, no Classroom, né, no Google, sala de aula, e vamos trocar informações por lá, por esse ambiente, e sempre que precisar de comunicação, nos falamos pelo WhatsApp ou pelo direct, que tiver meu Instagram, está aqui à disposição, tá? Vou começar a transmitir a tela, e assim que iniciar, nós começaremos nossa troca aí, essa partilha, tá? Lembre-se que eu não sou o Google, estou muito longe disso, mas sou um grande curioso e estudioso do meio de informática aplicada às ciências agrárias. Espero que nós consigamos ter essa troca, né? Essa troca de conhecimentos, de vivência, que todo semestre eu aprendo muito com vocês. Espero que vocês também sintam-se acolhidos, né? Pelo que eu vou trazer para vocês também, tá? Vamos lá. Não, acho que assim não vai ficar legal. Eu não vou conseguir ver, então... Não, eu vou ficar assim mesmo, acho que dá para ver. Tá. Dando início, como eu falei, introdução à informática. É uma disciplina que é muito ampla, tem muitas arestas, muitos caminhos que nós podemos seguir. E eu queria começar pela forma etimológica, né? Etimologia significa estudo de palavras, ou origem das palavras. E introdução não precisa dizer, né, que é a parte inicial, a parte que nós vamos dar o cabedal, né, o sumário, a parte que vem todo o grosso da disciplina, né? Então, a informática, sim, é uma palavra composta, né? Que muitas pessoas pensam que tem duas, tem pessoas que conseguem ver de forma mais ampla e ver três. Quando eu colocava o termo silvicultura de precisão, ou zootecnia de precisão, ou agricultura de precisão, sempre vinham mais conceitos, então nós decidimos reduzir um pouco mais, se bem que nós veremos essa parte de precisão no final da disciplina, tá? Então, a informática, sendo mais breve aqui, vem de informação, tá? A informação obtida de forma automática ou matemática, sim, matemática. Então, o primeiro conceito que você vai ter que ficar da disciplina é que o computador ele é uma grande calculadora, até porque se você for levar em consideração, computar alguma coisa é contar. Um exemplo é nas eleições, se você está acompanhando, né, nas redes sociais, enfim, nas redes de televisão, você vai ver que os votos estão sendo computados, ou seja, estão sendo obtidos, contados, para depois ser divulgado para as pessoas. Então, a informática tem esse poder de trazer uma informação de forma automática e é aplicada a alguma coisa, a agricultura, a silvicultura, a zootecnia. Então, no nosso caso, nós vamos trazer para as ciências agrárias de forma mais ampla
e que espero que seja útil para vocês, tá? Estou aqui à disposição, sempre. Vamos ver essa questão de conceitos básicos, né? Essa primeira parte agora, introdutória, eu vou fazer introdução de conceitos básicos, né, da informática, parte de hardware e software. Mas vamos ficar, inicialmente, até essa primeira aula, só até a parte de hardware. Depois eu passo para, então, a metade da parte de hardware, porque hardware é muito grande, não tem como passar tudo a vez só. Até porque, não sei se vocês lembram, quem estava comigo na primeira aula, eu fiz um pacto com vocês aqui, um pacto de boa, nada muito, um acerto, né, pessoal e profissional, que eu farei vídeos curtos, de no máximo 40 minutos, porque eu sei que quando passa disso, fica muito difícil vocês vocês compreenderem, inclusive para mim também, que cansa, né? Eu tive um problema sério na garganta no semestre passado, por conta do meu estômago, fiquei parado por um mês, ou até mais um tempo. Não precisei fazer cirurgia, mas eu preciso de tempos em tempos parar, dar uma acalmada, tomar um líquido e voltar à minha aula, porque senão eu não tenho condições de ministrar aula, tá? Então, fica a parte hardware, então depois eu continuo o hardware, e então a parte software, então acaba essa primeira parte, tá? Vamos lá. Então, não tem como voltar mais atrás. É um caminho sem volta, porque a tecnologia, os meios tecnológicos, eles de fato invadiram o campo. Não tem como voltar atrás. Né? E não aceitar ela de coração aberto e de mente aberta é um retrocesso. Tá? Porque nós podemos utilizar esses meios para ajudar, auxiliar nossas práticas de agricultura, né, e tornar os resultados mais eficientes, o uso de insumos, uso de irrigação, uso de fatores do campo que podem ser quantificados, né, e melhorados em função da informática. Então, essas possibilidades são ímpares, desde irrigação, de utilizar. Antigamente, as pessoas sempre usavam muito o termo quando a coisa era muito boa, quando tinha muito potencial, por exemplo, um time de futebol, quando estava ganhando todo mundo, ou uma empresa que tinha muito êxito, tanto no meio social, no meio financeiro, dizia-se que o céu era o limite. Hoje em dia não é mais o limite, né? Hoje em dia nós temos os drones aqui para provar para vocês que o céu não é mais o limite, né? A utilização dos drones está cada vez mais comum, inclusive eu que sou de Colônia de Leopoldina, né? Eu auxilio uns amigos meus que são plantadores lá de pimenta do reino, de cana, de inhame, e sempre a aplicação de herbicida, né, de insumos, não herbicida, tanto que nós paramos com herbicida, mas de insumos, né, de alguns manejos naturais, né, com alguns fungos e bactérias que são benéficos ao ambiente. Nós utilizamos via drone, né? A aplicação tem como alugar aqui em Maceió e leva para o local, para a aplicação. Enfim, tratar esses dados, né? Tratamento de dados, a parte de mineração de dados é muito importante, né? Utilização para pragas e doenças, ver quais são os melhores níveis de um insumo para aumentar o rendimento, seja um adubo, seja um enraizador, seja um maturador, né? E hoje em dia tudo é conectado, tanto às redes quanto aos nossos celulares, às nossas plataformas móveis, né? E tudo de uma forma conectada, né? Concatenada, ligada. E nós podemos fazer isso com a parte também de modelagem, né? Modelagem que vamos falar sobre isso mais tarde, que é previsibilidade, fazer previsões de tempo, previsão de possíveis perdas do nosso plantio, ou incremento do nosso plantio, quanto é que eu vou lucrar ao final do ciclo, etc. Tá? Muita coisa pode ser vista em função do uso correto da tecnologia, né? E a minha função é tentar trazer isso para vocês nesse período, tá? Bem, temos que, antes de iniciar essa viagem pela informática, eu tenho que trazer alguns elementos para vocês. Primeiro, que tudo começou pela base tradicional da economia. Sim, pessoal, temos que falar em grana, sim, porque grana move o mundo. Seja você com a vertente um pouco mais capitalista, um pouco mais socialista, entenda que sem a moeda de troca dos seus bens, seja, né, com escambo ou com dinheiro, você precisa trabalhar com fatores econômicos. E muito importante, né? Inclusive o uso da terra e os meios de produção são liderados por fatores econômicos. Caso você não tenha condições de manter a sua terra ou subsidiar a sua terra via governo, você vai ter baixas produtividades. Então, tudo isso sempre foi um princípio tradicional de sustentabilidade do mundo, né? Então, a terra e os meios de produção, o trabalho que você exerce, seja um trabalho mais home office, como todo mundo está fazendo agora, a grande maioria, né?
eu estou no home office trabalhando em casa, e eu que sou um cara que gosta de campo, sou viciado pelo campo, então estou sofrendo pra caramba, porque não estou podendo fazer minhas viagens de campo, meus plantios, eu trabalho com produção de mudas, estou sofrendo bastante. Então, o trabalho que você exerce, ou que você pretende exercer, ele direto ou indiretamente está ligado à sua base tradicional, que é vinculada à economia, tá? E o capital financeiro, entenda que eu não estou falando de capitalismo aqui, eu estou falando do capital que é seu trabalho, que é a sua propriedade, que a sua atividade financeira gera. Então, com esses elementos de base tradicional, você pode facilitar, isso pode ser facilitado com o uso da informática, tá? E lembrando que nós estamos trabalhando com a parte de tecnologia da informação. Essa informação é super importante para que nós trabalhemos aqui em informática, tá? Muito mais importante do que o computador é a informação. Entendam isso, tá? O computador é apenas um mero agente de dissipação e de tratamento dessas informações. A informação é mais importante. A evolução é a informação, que antigamente nós não trabalhávamos com essa vertente. Era feito, ou melhor, era feito sim, nós trabalhávamos sim, mas de forma muito empírica, né? Eu sou uma pessoa do interior e eu tenho minhas técnicas de plantio que veio do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim. E eu dou super valor, aprendi demais no campo com o senhorzinho que nunca foi para a escola na vida, nunca entrou, nunca pegou uma caneta, mas dizia, ó, avisa seu pai, doutorzinho, que a cana vai flechar, né? Quando meu pai, nós produzimos cana e depois de um tempo nós paramos de produzir, enfim, nossa cabeça mudou quanto a essa concepção, enfim, mudamos para o agro, do agro para o silvio, né? Começamos a cultivar árvores, algumas também florestas, agroflorestas, né? Então, independente do que você queira, saiba que a informação é uma dádiva, tá? O conhecimento é uma dádiva. E hoje em dia, ter conhecimento é poder. Então, por isso que eu tenho muito cuidado com o Google, por exemplo. O Google, para que ele quer tanta informação? Pensem nisso. Então, essa informação ela entrou como mais um elemento de base tradicional. As novas gerações de agora elas já trazem informação com tradicional. Um exemplo, essa foto menininho aqui, minha filha quando eu no computador, sei que a foto é muito antiga, mas eu gosto de representar justamente por isso, tem a base é histórica aqui. Então, minha filha quando vê no computador, ela já vai em cima, já vai estar apertando as teclinhas, ela já tem 2 anos e 7 meses, mas já sabe, já diz o que quer assistir, que é horrível, né? Já começa a pegar o celular e assistir o que ela quer e tal. Então, essa geração Z, né, não sei se a dela vai ser Z, a de vocês é a Z, né? Mas essa próxima geração que está surgindo aí, ela tem um conceito de tecnologia enraizado nela, né? É quase visceral, coisa que não aconteceu comigo, que eu vi do zero, quando não existia, até o surgimento de hoje, né? Eu, com meus 37 anos, acompanhei todo esse processo aí, é muito bonito. Me orgulho de dizer que vi a internet nascer, vi os computadores nascendo, né? E, por fim, né, a terceira revolução industrial, que estamos ainda em vivência, que é a revolução técnico-científica. Então, a era da informação, a computação, mas as telecomunicações, mídias sociais, tudo isso faz parte. Se você é agricultor ou agricultora, entenda que hoje em dia, se você quer ter uma maior visibilidade, uma maior vazão dos seus produtos, sem a computação vai ser muito difícil. Entenda que seu celular é um computador, tá? Estou falando nesse sentido. Se você usa o Instagram e tantas outras redes sociais para fazer essa divulgação aí, é uma forma de você conseguir vincular o teu produto, né, de certa forma. Além das feiras livres, enfim. Bem, como eu falei, a transformação social vinda desses fatores tradicionais, essas evoluções, é a comunicação, o entendimento e a multimídia, setor de multimídia, né, multimediático, empresas, governos e a parte de burocracia, né, tudo isso está voltado para a parte de computação, a parte de indústrias, né, máquinas autônomas de precisão, tomadas de decisão por precisão autônoma, ou seja, seletividade, né? Você pode, hoje em dia, se você tem um campo com pragas, né? Ou com algumas plantas daninhas, existem aplicadores, né? Existem máquinas que elas chegam, preferencialmente à noite, e elas jogam uma chama de fogo que ela combate, né? Existem vários métodos, né? Mas para combate de fogo local, né? Porque não denigre a camada, né, de microbiota do solo, não agride o solo, mas mata a planta daninha, um exemplo, tá? E elas são autônomas, não necessitam
da ação direta do ser humano, desde que você programe ela, e elas fazem isso com precisão, porque elas têm um mapa que, enfim, dá o exemplo desse espectro aí do firewall, que é o nome da máquina, que ela vai pelo espectro de luz. O verde mais... Ela, você, o cara que diz, ó, eu só quero que você salve esse espectro de luz aqui, de cor verde, nessa intensidade aqui. Tudo que não tiver esse verde aqui pode queimar, entendeu? Aí vai um jato muito rápido, é muito rápido. Passa ali, incinera aquela planta que está indesejada e o cultivo continua. Então, são formas alternativas que causam menos impacto, que não deixam rastros, né, para as próximas gerações, de certa forma sustentável. E, obviamente, o comércio hoje em dia, a logística do comércio, em especial do e-commerce, é muito vinculada à internet. Então, são formas de nós utilizarmos os meios de computação nos tempos atuais, em tempos atuais. Então, qual a característica do computador que nos faz ter a necessidade dele? Primeiro, alta velocidade de processamento, alta capacidade de armazenamento, possibilidade de replicação, né, os famosos Ctrl+C, Ctrl+V, processos ininterruptos, eu posso colocar uma coisa lá e ele vai ficar eternamente girando aquilo ali, e calculando, e jogando previsões, fazendo modelos, e é uma coisa programável, eu posso programar e ele vai fazer aquilo que eu estou mandando, né? Então, eu costumo dizer aos meus alunos que a relação com a computação é igual a uma pessoa que você nunca conheceu e depois se torna seu melhor amigo. Então, quando você não conhece a pessoa, você tem toda a formalidade. Oh, Vossa Excelência permite que eu toque no seu mouse, né? Seu mouse aqui, então, que eu aperte a tecla do seu teclado, né? Então, à medida que você vai ficando mais íntimo do computador, você vai começando a ganhar, obviamente, intimidade com ele e vai começando a quebrar essas formalidades. Oi, meu irmão, vamos mais rápido aí, velho. Eu tô só esperando você, né? Já tô com a roupa de ir, né? Aquela coisa toda. Fica aqui esperando você e você não faz o que eu tô pedindo. Então, essa intimidade com o computador vai te fazer ficar mais hábil, mais rápido, né? Com os processos que ele vai te proporcionar. Então, essas são características que nós buscamos. Mas que entenda que a parte de precisão, lá no final da disciplina, você vai ver que não necessariamente precisa de um computador para ser feito. Nós podemos fazer isso de forma manual, porém muito mais trabalhosa. Tá? O computador serve para auxiliar. Então, auxiliar de que maneira? Né? Ele é confiável e é exato, né? Os seus valores são exatos, tem precisão dos controles, né? de processo, aumento de produtividade, análise de grande quantidade de informações, auxílio na tomada de decisões, qual o melhor cenário que eu posso seguir, tem agilidade nas operações e reduz a burocracia. Né? Se você, hoje em dia, quase todos os órgãos que são modernos, né, que conseguiram acompanhar a tecnologia, eles estão desvinculando a parte física de papéis, né? Então, tudo é via computador, existem assinaturas eletrônicas, né? Hoje em dia tem vários órgãos que você consegue resolver tudo só por agentes virtuais, não precisa mais de um atendente, né, para ficar lá me auxiliando toda hora. Então, isso é uma coisa muito boa da computação também. Desvantagem, né? Limitado ao que está sendo programado, né? Então, se você vai programar alguma coisa restrita, vai ficar só aquilo. Mesmo que haja um novo modelo, se você não der uma coisa de autoaprendizagem, como nós já temos hoje, mineração de dados, árvores de algoritmo genético, o que mais? Redes neurais. Essas são tecnologias que elas se auto-ensinam, elas aprendem com os erros e vão corrigindo, se autocorrigindo. Mas a grande maioria ainda não vai depender muito da forma que é escrito, que nós chamamos de algoritmo, tá? Ou kernel. Aquele kernel, o coração ali do algoritmo que você programa é que vai determinar. Se tiver alguma coisa nova, vai travar. Então, vai depender muito do que você está programando. Programar, pessoal, não pense que é coisa de outro mundo, não. Nós programamos todos os dias. Por exemplo, se você está antes de dormir, eu faço muito, não sei vocês. Eu sou uma pessoa que durmo muito pouco. Durmo de 2 a 3 horas por dia, mas por quê? Porque antes de dormir eu fico, cara, mãe, tem que fazer isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Eu passei agora nos últimos 28 dias momentos intensos, porque eu estava organizando, estava coordenando o congresso acadêmico aqui da UFAL, no SECA, e foi uma loucura, sabe? E eu tinha que ficar fazendo isso 24 horas, assim, sabe? Passava em loop na minha mente o tempo inteiro. E se você não se programar, né, eu vou acordar 5 horas da manhã, vou fazer tal coisa, vou fazer tal, preparar café, lá, cuida da minha filha, lá, entendeu? Essa programação diária, isso faz parte do seu algoritmo. Então, às vezes, o que você faz é programar para que um computador faça uma coisa que você não tem como fazer, ou ele faz mais rápido, ou faz melhor. Então, é isso que é a programação, tá? O computador, antigamente, ele não tinha criatividade. Hoje em dia, como eu falei, dependendo do algoritmo que você use,
da rede neural que você use, ele já tem condições de ter criatividade e corrigir pequenas falhas, ainda é limitado, mas corrigir, pensar sozinho em pequenas falhas e corrigir bugs. Bugs são erros, tá? Qualquer incidente anômalo, né, que tem alguma anomalia, e de fato ele pode já corrigir. É difícil o tratamento de ambiguidade quando tem, por exemplo, coisas muito parecidas, ele não sabe discernir às vezes, então isso é uma desvantagem, né? Por exemplo, eu preciso comprar 100 quilos de amônia, né? Mas, putz, só tem amônio. Ele não vai saber discernir de um para o outro. A fórmula química para ele não vai entrar, só se você programar para que ele discerna um ou outro, né? Para entender a tomada de decisão. É obsoleto, né? Então, vai chegar um momento que a máquina que você usa não vai ser mais útil para o que você precisa. Então, você vai precisar trocar. Igual a um trator, igual a vai depender do seu uso também. Eu digo muito aos meus alunos, não adianta ter um computador de 50 mil reais, de 30 mil reais, você usa para fazer coisas que um de 800 reais faz. Tá? Igual um celular, né? Não adianta ter um iPhone só para colocar em cima da mesa se eu não sei utilizar. Eu prefiro usar o meu aqui mais simplesinho e eu uso tudo, eu domino tudo dele. Então, qual a sua necessidade? Então, hoje em dia as pessoas colocam outras coisas antes da necessidade, né? É o dublê de rico, né? Aquele que é só para ter um negócio para ficar ali aparecendo, né? Para colocar em cima da mesa quando vai para festa. Então, hoje em dia a aparência, ela infelizmente pesa muito mais. Mas eu quero tentar também trazer essa reflexão para vocês. Do que você precisa para trabalhar, para conseguir aplicar métodos, né, de computação na sua vida, tá? E a dependência, de fato, gera dependência. Isso aqui é a maior prova, né? Nós não conseguimos viver sem um celular. Não estou falando só de rede social, estou falando de todos os aspectos. Principalmente quando ele se torna, vamos falar na probabilidade do mobile, né, que nós chamamos de móvel. Então, quando ele se tornou móvel, o bom e ruim ao mesmo tempo, né, começou a piorar. É ótimo e péssimo ao mesmo tempo. Então, hoje, esse retrato aqui do sistema evolutivo é lógico que é uma crônica, né? São crônicas, as duas crônicas aqui, que de fato nós estamos tão dependentes que começa a ficar deletério, começa a ficar uma coisa desvantajosa. Então, domine a máquina. Não, mas não deixe que ela te domine, ok? Simples. Vamos lá. Então, o que é um computador, né? Um computador, como eu falei, é um contador e ele tem vários exemplos históricos de sua ação. Eu vou trazer um vídeo, vou colocar para vocês um vídeo que chama Piratas do Vale do Silício. É a história do Steve Jobs e do Bill Gates e a eterna briga entre eles para a criação da Microsoft, no caso do Bill Gates, e da Apple, que antigamente era Macintosh. E ainda existe, né, a Macintosh, né, que é o Mac, né, que nós chamamos hoje. O Mac e a Apple, né, que são produtos recorrentes, ambas são ambíguas ali, são empresas irmãs. E o Jobs, ele é o cara que teve essa cara de fazer as maiores invenções da humanidade moderna, né? Primeiro ele criou, mentalizou o primeiro computador pessoal, que foi o ELISA, que ele batizou Personal Computer, que nós chamamos de PC. Então, PC significa computador, só que em inglês, né? Personal Computer, computador pessoal. E ele batizou esse primeiro computador de Elisa, que era o nome da segunda ou terceira filha dele, não lembro bem. Acho que era a terceira filha dele. E ele batizou o computador de Elisa, porque até então os computadores eram coisas para semideuses, pessoas que só eles entendiam os códigos, os algoritmos. Então ele trouxe um formato mais amigável, mais intuitivo para as pessoas usarem. Até então as pessoas só usavam máquina de datilografia, inclusive eu fiz vários cursos de datilografia no meu interior, em Colônia Leopoldina, e ele simplesmente adaptou, né, a máquina com a datilografia e se tornou o computador. Mas hoje em dia, o computador está em todo lugar, né? Estou aqui mostrando um notebook, um notepad, um mainframe, um supercomputador, né, que é um servidor, vamos falar sobre ele já, um celular mais moderno, que ainda não é nem tão moderno assim, mas que já tem já é um smartphone, né, um celular inteligente. Esse termo smart significa inteligente. Então, o computador, ele automaticamente ele foi se tornando smart, né? Então, smartphone, smart city, cidades inteligentes, celulares inteligentes, cada vez mais a coisa está
se ampliando. Então, tudo hoje em dia tem um computador. No caixa rápido tem um computador, no som do carro, né? Na urna eletrônica, que eu não gosto nem de falar sobre isso, enfim, tá aqui. Os celulares, os jogos, né? GPS, iPhone, esses dispositivos para players, né? Dispositivos para rolar música, instrumentos musicais, câmeras fotográficas, tudo tem um computador hoje em dia. São formas de computadores. E eu chego no método, no modo mais avançado, que é a parte de robótica, que está cada vez mais avançando no nosso mundo, né? Até existe, de fato, já existe. Não, isso aqui, obviamente, que é também é uma crítica, né? É uma crônica, na verdade. Mas já existem privadas automáticas, né? Com computadores, né? Hoje em dia, os cachorros eles estão cada vez mais sendo substituídos por cachorros que não morrem, né? A bateria pode até acabar, mas ele não morre, enfim. Então a robótica, essa parte de robótica está cada vez mais adentrando o nosso mundo, que pode ser coisa boa ou, dependendo da situação, pode ser uma coisa perigosa, mas vamos conversar sobre isso mais à frente. Então, os computadores mais comuns, em geral, nós temos os desktops, ou PCs, ou são os computadores, né, pessoais, né, personal computer, como eu falei, que ele também pode ser um portátil, que é um notebook, ou laptop, antigamente nós chamamos de laptop também, você pode encontrar com esse termo. Os manuais, que são os móveis, ou mobiles, ou smarts, ou handlers também. O handler vem de mão, então, dependendo do país que você esteja, pode ser que você use um termo que não conheça, mas todo dispositivo mobile ou mobile é um dispositivo móvel que você pode usar, seja um notepad, seja um celular, outra coisa, tá? Os computadores servidores e os mainframes, que nós chamamos de supercomputadores. Bem, os pessoais nós já conhecemos, são computadores de mesa, microcomputadores, computadores pessoais domésticos. Eles têm uma rede interna, basicamente só restrita àquele computador ou a rede de Bluetooth ou wireless que ele seja capaz de transmitir. Então, ele é projetado para usar só uma rede por vez. Você pode escolher quantas vezes que você quer, que nós chamamos de rede cliente. Ou seja, não é que você está comprando nada, mas existe alguém que tem um servidor que você se conecta a ele. Então, você é o cliente que se conecta àquele servidor. Um exemplo, o servidor da Google. Todo mundo tem conta no Gmail, no Outlook, né, da Microsoft, enfim. Nós somos clientes que usamos os serviços deles. Dizem que é gratuito, eu não acredito muito não, tá? Como eu falei para vocês, a moeda do mundo hoje é a informação. E esses benfeitores, eles pegam essas informações para quê? Né? Então, futuramente conversaremos sobre isso, na parte de segurança da informação, lá no meio da disciplina, tá? Então, ele realiza a interface entre o usuário e o servidor. Então, nós, como usuário, somos o cliente e o servidor que é o servidor de informações, que grande maioria das vezes é de servidor de internet, né? Que nos provê o espaço www, ou Web Wide World, né? Rede Mundial de Computadores, né? Beleza, os portáteis são laptops, notebooks, né? Então, hoje em dia, está muito bagunçado, né? Porque tem os tablets também, tem celulares que, apesar de ser portáteis, mas eles entram na categoria de manuais, então handlers, ou mobiles, tá? Então leve para você levar para qualquer lugar. Antigamente, eu tenho disco rígido, que nós chamamos de HD. Hoje em dia, também está tendenciando para o SSD, que nós vamos falar sobre isso na próxima aula, essa parte de hardware, mais especificamente. E tem uma capacidade de conexão sem fio. Hoje em dia, sem fio é algo muito, muito comum, né? Assim como os manuais. Como eu falei para vocês, são os mobiles, ou móveis, e os handhelds, ou handlers, né? Os manuais. Então, esses dispositivos, eles são, putz, né? Todo mundo usa. Hoje em dia, muitas pessoas até deixam de usar os computadores ou os notebooks. Eu sou da velha guarda, eu prefiro desktopzão lá, de bancada, de mesa, que eu uso meu mouse, meu teclado. Eu jogava uns anos atrás, e o meu que viciei, tenho 2 ou 3 telas para trabalhar, para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu ainda sou velha guarda, sou old school, velha escola, que gosta de no computador físico lá, tá? Mas tem muitos dias que eu nem toco nele, porque tudo resolve pelo celular. Então, vejam as facilidades, né? Antigamente era só para os palms, né? Os palm tops. Usaram basicamente para você ter acesso às suas agendas e e-mails. Hoje em dia você faz tudo, cara. Paga a conta,
você agenda qualquer coisa que você quiser de médico, você programa pelo celular, você faz música pelo celular, grava coisas, filma, assim, possibilidades são ímpares, né? Vai muito da sua criatividade, né? Obviamente. Então, agora sim, os servidores, né? São computadores multiusuários, veja que até então são para usuários simples, né? Servidor cliente. Aqui já tem multiusuários, projetados para suprir necessidade de organizações de porte médio e departamentos. Então, a UFAL, nós temos um servidor da UFAL, tanto é que você acessa o seu web para ver sua nota, para ver qual é a disciplina e tudo mais, né? E também tem lá o nosso espaço de EAD, né? O Moodle. Então, você pode também acessar, caso seja necessário. Eu opto em não trabalhar com o Moodle, já tive muita dor de cabeça, apesar de gostar da ferramenta. Eu prefiro o Classroom, né? Muito mais fácil de mexer, muito mais amigável. Não vou dizer nem muito mais termo errado, né? Não vou dizer muito mais melhor, mas não existe isso. Ela é muito melhor em agilidade, em praticidade, em modernidade. Não é nem por isso. O Moodle é muito bom, só que ele cai muito. Só por isso que eu não uso ele, tá? Mas o Moodle e o C-Web são exemplos de servidor. Nós entramos com o nosso CPF, que é o nosso login, e a nossa senha, nós acessamos o espaço da UFAL e lá estão nossos dados, né? E aí isso é um exemplo de servidor. Então, várias pessoas conseguem, centenas ou milhares de pessoas conseguem se conectar ao seu web. Né? Todo mundo tem acesso, cara cadastrado pela UFAL, pode aceitar. Então, lá nós temos nosso banco de dados, nós podemos interagir com outras plataformas, que por enquanto vocês não estão ainda, mas existe o Siga Processo, né? Que é o Siga A, o CIPAP, existem vários sistemas interligados, né? Então, à medida que você vai tendo permissões, né? Você como aluno, você tem permissões em certos lugares. Você como professor ou técnico, você tem permissão em outros lugares. Você como coordenador, você tem permissões sobre outros lugares. Então, isso é tipo do servidor, tá? E varia muito, né, desse serviço que você vai ter na internet, mas sempre tem que ter conectado à internet, ou a internet, ou a intranet. Intranet é como se fosse só de uma rede específica. Por exemplo, você vai numa loja X de imóveis, eles é um nome aqui, eu não vou dizer nome, uma loja X de imóveis, você acha que só eu quero comprar um guarda-roupa, mas não tem aqui. O que é que você tem no seu estoque? O cara vai lá e conecta a intranet, todo o estoque dele vinculado em todas as lojas que tem aqui na sua cidade, por exemplo. No exemplo aqui em Maceió. Se tem 5 lojas, o cara vai lá e pesquisa nas 5 lojas se tem o modelo que você quer. Isso é intranet. Não precisa de internet. É uma coisa interna, só de fios, por fios, e um programa que é criado para se comunicar entre eles. Já a internet, nós utilizamos o ambiente www, ou seja, tem que ter um barramento, um sistema de permissão. Sempre que eu vejo esse nome, barramento, lembro de permissão, para você se conectar a outros ambientes, tá? Bem, e isso aí nos possibilita ter a confiabilidade e segurança de ter essa troca de informações de várias pessoas ao mesmo tempo no mesmo ambiente, tá? Por isso nós chamamos de servidor. Já os mainframes, ou supercomputadores, eles são usados para o que eu falei de servidor, só que de forma gigantesca. Tá? Um exemplo é o servidor da Google, que ninguém sabe onde é que fica, dizem que é uma das coisas mais valiosas do mundo. Então, por quê? Porque qualquer pessoa que tiver acesso àquela quantidade de informações pode fazer misérias, bagaceiras. Pode roubar as pessoas, pode tendenciar para que elas comprem o que eles quiserem, né? Enfim, males do capitalismo, que também não quero falar sobre isso aqui. Mas é uma gama de informações absurda, muito grande. E aí você consegue conectar bilhares de pessoas, bilhões de pessoas ao mesmo tempo, e fazer essa troca de informações. Quem não tem um Gmail, quem não tem um Facebook, quem não tem um Instagram, quem não tem um... Hoje em dia, apesar de não ter, eu sou gringe em alguns pontos, sou antigo, né? Para quem não sabe o que é gringe. Eu não tenho TikTok, por exemplo, né? Mas quem não tem YouTube... Então, essas são grandes... E detalhe, né? Dessas que eu falei, quase todas pertencem ao Google. Então, ó, Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? E que mais? Não, deve ter outras plataformas, eu estou esquecendo. Mas eles criaram agora, por exemplo, a Meta, que é tipo uma organização de todas essas redes em um único espaço, vinculado aos seus bancos de dados, aos seus servidores, que lá nesses servidores tem esses super, ultra, megas computadores chamados de mainframes. E eles é que fazem essas trocas de informações. Que todo mundo que, assim, a galera do mal, né, os bad aí,
querem encontrar para destruir, para, enfim, roubar informações. E eles fazem normalmente em lugares totalmente escusos, né, inóspitos. Como dissipa muito calor, dizem que tem muito lá para a região fria, nas regiões do Alasca, né, dizem que tem na Oceania, né, dizem que tem lá na Antártida. Então são bem regiões para dissipar calor. E dizem também que tem no deserto do Atacama, que eles têm um grande sistema de refrigeramento e tal, para esconder, para que ninguém saiba que esses dados estão sendo guardados, entendeu? Porque, detalhe, o servidor ele precisa estar ligado 24 horas para que você tenha acesso à informação, tá? Então, as utilizações são ímpares, né? Mas saiba que tem essa massa de informações, tá? Tá, e como é que o computador funciona? No final da aula eu vou trazer um vídeo para vocês. Eu não sei nem se eu vou vincular. Eu acho que eu vou baixar esse vídeo e colocar para vocês, é melhor, tá? Você assiste depois. Para ficar dentro daqueles 40 minutos, nossa, ali que eu estou pretendendo sempre com vocês. Então, como é que um computador funciona? Você, como cliente, ou eu, como cliente, nós somos determinantes dos dispositivos de entrada. Nós entramos com informação, ou o que nós chamamos de input. Input, nós entramos com informação que o computador processa e depois de processar, ele nos dá uma saída, que é normalmente o que nós queremos. Um exemplo, eu estou com o teclado aqui, se eu apertar a letra U, é a entrada de informação. Ô, computador, eu quero que você plote em algum lugar, ou na sua tela, ou no papel, a letra U. U. Tá? Mas, na verdade, o computador ele não entende a letra U. Ele não sabe o que é um alfabeto. Nós que treinamos eles para que quando eu aperte a tecla U, ele faça alguma coisa, ele faça um cálculo binário, que nós vamos ver na próxima aula, na parte de software, e depois que ele fizer... o cara quer a letra U, então bota a letra U aí, aparece a letra U. Tá? Então, como eu falei já. Então, essa entrada nós chamamos de dados, que um programa roda essas operações e gera a informação de saída que nós temos. Quem criou isso aí foi um cara chamado John von Neumann, lá para 1825. Putz, mas não existia computador ainda, professor. Óbvio. Né? Mas esse cara criou essas informações para as empresas de contabilidade. E deu tão certo que foi replicado em vários locais do mundo. Tem vários filmes que retratam isso. Tem aquele o jogo da imitação, né? Tem a máquina de Turing, que é o Alan Turing, que foi um cara que já adaptou o que o John von Neumann fez. Então, o que ele fez? Lembra que aqui está a mesma coisa, né? Eu tenho um dispositivo de entrada, passa pelo processador e tem um dispositivo de saída. E eu tenho as memórias, tá? Eu tenho a memória de programas, que é a memória fixa, e tenho a memória de dados, que é a memória de troca, tá? Eu não perco quando eu salvo, e o outro, assim que eu desligo o computador, ela se vai. Então, o segredo é salvar sempre em um único lugar, tá? Resumidamente. Então, essa é a arquitetura que nós chamamos o modelo John von Neumann. Que, como é que eles faziam? Era mais ou menos o seguinte, vou voltar aqui. As empresas, elas traziam... Ele se tornou um dos caras mais ricos do mundo, sem querer. Ele não tinha nenhuma empresa. Ele simplesmente fez o seguinte, ele é um cara muito super organizado, fez o seguinte, você que é dono de uma empresa XYZ, traga seus dados, que eu vou trabalhar eles e vou dizer como é que você vai ganhar, vou deixar a sua empresa toda certinha, tá? Só que ele não tinha empregado nenhum. Então, o que ele fazia? Ele pegava muitas informações e repassava para que os outros clientes, funcionários, ou, na verdade, eram engenheiros de economia, que chamavam antigamente engenheiros econômicos, né? Nem tem mais esse termo hoje em dia. Então, eram os contadores, né? Os contadores faziam e pegavam e jogavam para outro lugar. E aquele outro lugar, que era tipo, já uma pessoa que ia interpretar aqueles dados, e ele saía o relatório e entregava o relatório para o cara, para a pessoa que contratou. Então, eles chegavam à entrada de informações, o processamento era feito por esses funcionários que ele contratava indiretamente, e a saída era o relatório que ele entregava na mão dos caras, já com a parte toda de contabilidade toda feitinha e tudo mais. Tá? Então, isso aí, né, foi que gerou essa bendita arquitetura ou barramento de John Neumann. Sempre que você vê esse nome barramento, como eu falei para vocês, lembre-se de autorização, tá? Então, eu preciso solicitar uma autorização, uma permissão para acessar alguma coisa. Então, eu tenho uma troca de informações entre o processador, as memórias e os periféricos, que vamos falar já já. Isso aqui já é uma evolução do modelo, tá? Então, a nível de terminologia ou etimologia, um dado
é uma informação que nós trabalhamos durante o processamento. Então, se eu quero trabalhar sobre solos, e eu coloco lá, sei lá, agisolo, ou latossolo amarelo, tá, aquilo é meu dado, minha informação. Quando eu pesquisar no Google, ele vai me dar a saída. Então, aquela saída para mim vai ser a minha resposta, né, de informação. O computador processa e me dá a resposta. Obviamente, hoje em dia, nós buscamos mais na rede, né, nos buscadores aí do Google e tantos outros aí. Hoje em dia tem mais Google, na minha época tinha outros, tinha Yahoo, tem o Alta Vista, hoje em dia nem tem mais. KD, Radix, né? Hoje em dia tem mais. Por exemplo, idade de alguma coisa, uma pressão arterial, altura, o nome de alguém, são entradas, são dados. A instrução, a operação e as ordens são os algoritmos, as sequências de coisas que nós vamos trabalhar com esses dados. Por exemplo, 10 anos. 10 anos, o que é que significa isso? É idade? Tá, idade. A partir de quanto, qual o parâmetro disso aqui? A partir de 18 é maioridade, abaixo disso é menoridade. Então, a instrução, é o código, é a regra que eu estou impondo para aquilo. Essas regras são as instruções ou ordenamentos ou algoritmos que nós programamos no computador. Fiquem atentos a essas instruções para entrada e saída. Vamos ver já isso aqui, que é um dos principais assuntos da aula desse primeiro contato aqui com vocês. O programa, na verdade, nós vamos ver uma aula específica na próxima vou falar sobre isso na próxima aula especificamente, né, ou no próximo encontro, que é quem faz ou quem segue o roteiro ou a sequência ou a receita que você determinou para as operações do seu computador. Então, se eu quero, vamos lá, redigir uma carta, eu vou buscar um programa que redige carta. Se eu quero acessar a internet, eu vou buscar um buscador, browser ou navegador. Então, eu vou lá entrar no navegador, no Google Chrome, no Firefox, na Explorer. Então, eu vou buscar ele. Então, cada programa tem funções específicas. E todos eles, não esqueçam disso, eu vou repetir várias vezes. A principal e única função de um programa é solucionar um problema. Repito, solucionar um problema. Que tipo de problema? Por exemplo, qual o problema que originou você precisar escrever uma carta? Tá? Então, imagine um bolo. Qual o problema que originou o bolo? A fome. Não seria isso? Então, qual o problema que originou você sabe, querer calcular alguma coisa? Você saber quanto você vai gastar ou quanto você vai ter de lucro, entendeu? Então, o programa, a principal função dele é solucionar os problemas do cliente, do usuário, tá? E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Cada um vai ter funções específicas. Aí sim, entrando na parte de hardware e software, que é o cerne da nossa aula de hoje. Hardware é um conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, como os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos. Falo sobre periférico já, não esqueça. Mas é um tipo de hardware, de antemão, tá? Então, eu costumo brincar com meus alunos que o computador ele é feito pelo que eu xingo e pelo que eu chuto, né? Brincando, né? O que eu xingo é o que eu não sou capaz de chutar. Isso é software. Isso é uma coisa que está no plano que não é material. Já o que eu chuto, que eu quebro, que eu bato, que eu toco, isso é um hardware, tá? Hard vem de duro. Então, inclusive, não sei se vocês são assim, mas quem já jogou, gosta de jogar, tem vários níveis, né? Nível easy, nível fácil. Nível médio, nível hard. É um nível difícil, duro, tá? E hoje em dia tem um nível insane, né? Que é o nível insano, aquele super doideira lá. Jeremias é muito louco, então tem vários níveis. Então, hardware significa dispositivo rígido ou duro, tá? Sólido. E o software são esses programas, esses roteiros, essas sequências que fazem o hardware funcionar. O Steve Jobs ele gostava muito de dizer que era a alma do computador. Certíssimo, velho. Com todo o respeito da licença poética, da religiosidade aí de cada um, eu tenho a minha, tá? Não estou querendo entrar nessa questão, não. Estou falando assim, sem o software, o hardware não funciona. Sem o programa, o computador, a parte física dele não funciona, então um complementa o outro, tá? Então, o software é um conjunto de programas e procedimentos que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo hardware. Ou seja, se você tem um carro de Fórmula 1, massa, que eu acho babaquice, você tem um carro de Fórmula 1, então um carro muito potente para andar aqui na via da gente, que só pode andar 120 por hora, 100 por hora, quando via expressa, né? E o cara, não, mas meu carro chega a 800 km/h. O próprio Mateus, velho. É igual a moto. Você tem uma moto para ficar só estourando
fazendo barulho durante o trânsito, né? Então, se você não tem como andar a 200 por hora, então para que você precisa de uma moto que anda a 400 por hora, né? Só para aparecer, enfim, a questão de... Desculpa, não posso entrar nesse mérito, né? Que é a questão de necessidade de cada um, enfim. Mas eu estou falando a nível de computador. Não adianta você ter o carro se você não tem o combustível, tá? Não adianta você ter um computador se você não tem os hardwares, se você não tem um programa para fazer ele funcionar, tá? Bem, e aí tá a estrutura, né? O componente. Então, a primeira coisa vem a parte física, o hardware, vem a parte de sistemas operacionais, que é aqui a nossa segunda, terceira aula, sistemas operacionais, tem os aplicativos, né? Os programas aplicativos. Na verdade, o sistema operacional é um programa, só que tem uma coisa específica, né? A função dele é específica, de operacionalizar o computador. E você, e eu, nós somos usuários. Então, esse arranjo aqui, o arranjo computacional, que gere essa interação entre usuário e máquina, tá? Bem, finalizando essa parte aqui, né? Então, já deu a parte de introdução, a parte de hardware, como funciona o computador, se tem um sistema central, né, de utilização, que é a CPU, né? É a Central Processing Unit. As pessoas às vezes pensam que o computador é tudo, né? Não, o computador é só o processador. Ele é a CPU. Né? Os outros são periféricos, nós vamos falar sobre ele agora, tá? Então, o hardware, na parte física do computador, eu tenho o meu sistema central de processamento, que é o processador, a CPU, que nós vamos ver, e tem os periféricos de entrada, saída, armazenamento, comunicação. Vamos lá. A entrada e saída é determinada, a entrada é determinada pelo usuário, a saída pelo computador. Ok. A parte de comunicação é feita entre computador e rede. Então você só aciona ela ou não, tá? Você como usuário só aciona. E o armazenamento também é intrínseco, ou seja, é dentro do computador, ele mesmo faz sozinho, tá? Então eu tenho o que eu posso fazer é acionar o processo de armazenamento. Um exemplo, salvar um arquivo, salvar um e-mail, ver o computador joga para minha nuvem, né? Eu tenho uma nuvem, vou para esse arquivo aqui, eu não quero que ocupe o espaço do meu computador, eu quero que jogue na nuvem, no Dropbox, no Google Drive, no OneDrive, e tantos outros drives da vida que estão agora, na nuvem, que o povo chama hoje em dia, né? Então vamos lá. Na sala de aula, eu faria isso aqui sem os nomes. Eu perguntar, o que é isso aqui? O que é isso aqui? E tal, tal. Então, dispositivos de entrada são aqueles dispositivos que eu entro com informações, mando informações para o computador. Um exemplo, aqui, ó um teclado. Próxima aula eu vou dar uma aula sobre teclado especificamente. Né? Depois aqui meu mouse. Então, se eu clicar alguma coisa, se eu for para ele, massa, é um dispositivo de entrada. Dispositivo de saída, tem aqui né, o kit multimídia, que é o alto-falante. É uma saída. Se eu tiver um microfone, é entrada. Eu estou entrando com informação para o computador processar. Saída, tela. Impressora, que hoje em dia não é mais só saída, né? Ela é entrada e saída, porque eu posso escanear também. Então, se ela tiver função scanner, ela é entrada e saída. Se ela tiver função só de impressão, ela é só saída. E aí eu tenho um armazenamento, que pode ser feito via HD, via HD SSD, via pendrive, via cartão de memória. E aí tem aqueles meios também misteriosos, via nuvem, né? A parte de processamento, obviamente, está dentro do gabinete, que às vezes também erroneamente nós chamamos de processo de como é que chama? CPU, né? Nós chamamos o gabinete de CPU, tá errado, tá? CPU é só o processador, é a central única de processamento. Né? Exatamente, Central Processing Unit. Então, eu tenho só, a função dele é só processar. Ele, de fato, é o computador. Tá? O processador é o computador. Os outros são todos periféricos para auxiliar o funcionamento dele. Tá? Beleza, isso aqui é a métrica, né, de como é que funciona o sistema central. Eu tenho aqui a central única de processamento. Aqui está em português, né, única central de processamento, mas você pegou a mesma coisa. E dentro dele nós temos duas partes. A parte aritmética e lógica e a parte de controle. Tá? Então, o nome aqui nós chamamos também de microprocessador. Então, essa parte aqui de unidade métrica, ela vai calcular. Na próxima aula eu mostro como é que nós vamos calcular isso. Mesmo assim, quando eu aperto a letra U, por que não é a letra U? Porque é um código. Vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Eu tenho um clock, que é o relógio, que faz tudo funcionar. Tipo, professor, eu desliguei o computador e eu li miraculosamente a data está certa. Né?
Na verdade, porque existe um relógio no seu computador. Você tem que ter uma pilha, né, de computador, de relógio que faz ele funcionar. E ela é importante para o funcionamento da placa-mãe, tá? Isso aqui é a interface da placa-mãe, que nós vamos ver também na próxima aula. Barramento é essa autorização de informações, troca de informações entre o CPU e as memórias, que pode ser uma memória principal, que é o meu HD, o meu SSD, meu hard disk, meus discos de armazenamento, e as interfaces de periféricos, que são desde uma memória RAM, né, que é RAM, eu vou estar mostrando na próxima aula, que é Random Access Memory, memória de acesso randômico, aleatório, que eu acesso, ela só é acessada quando o computador precisa. Então, ó, eu vou aqui ligar o computador, vou ligar a internet. Tipo, putz, professor, meu computador não demora muito para ligar. Por quê? Porque provavelmente você tem pouca memória. Memória RAM, memória aquele pentezinho de memória por fora. Auxilia a memória, o seu HD e o seu processador a processar as informações, tá? Então, são memórias temporárias, né? Você tem ou voláteis, você pode dizer esses termos, mas eu vou falar sobre elas especificamente já já. E esses periféricos específicos são coisas fora do computador, que hoje em dia por conta do notebook, mudou muito, né? Mas antigamente eu tinha que ter uma caixinha, um microfone por fora, uma webcam, né? Então, coisas por fora. Esses periféricos são essas coisas de saída, normalmente são entrada e saída, né? Dispositivos de entrada e saída que estão fora do computador, tá? Bem, e aí teria um videozinho agora que eu ia passar para vocês. Quando eu mandar essa apresentação para vocês, você vai clicar em cima aqui, ó. Vou fazer o teste. Vou clicar aqui e ele vai passar lá para o YouTube. Você assiste o vídeo, um vídeo de 7 minutos. Opa, mas tá lá, peraí. Desculpa, porque já está aberto aqui. Tá? Olha aqui, ó. Já está aqui. Então ele tem 8 minutos certinho. Então eu não vou passar aqui por conta do tempo, né, para não extrapolar meu tempo. Deixar esse vídeo lá, você assiste quando você quiser, beleza? Falou, galera. Primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado e vamos animar, porque isso aqui vai ficar muito legal, você vai ver. Fique com Deus aí. Um abraço. Beleza? Até mais.